Olá, sejam todos bem-vindos a mais um módulo do curso de capacitação dos agentes do Sistema de Segurança Pública do Estado do Pará na proteção dos defensores de direitos humanos. Meu nome é Kessia Matos, eu sou advogada, sou mestre em Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas e atualmente estou na coordenação da equipe que executa o Programa de Proteção de Direitos Humanos no Estado do Pará pelo Instituto Universidade Popular, a Unipop. Bem, neste módulo vamos tratar brevemente a respeito do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, mas também dando uma noção geral dos outros programas de proteção que existem executados pelo Estado brasileiro. Já foi falado, nos módulos anteriores a respeito da Constituição dos Direitos Humanos, dos direitos fundamentais no Brasil, e agora nós vamos adentrar especificamente nos programas de proteção. No Brasil existem basicamente 3 programas de proteção que são eles: o Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas de Morte, o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte e o Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas. O primeiro, o PROVITA, ele é um programa de proteção voltado a pessoas que foram vítimas ou testemunhas de determinado crime e, a partir disso, passam a receber uma proteção do Estado para que tenha assegurado o seu direito de testemunhar e de auxiliar num processo judicial, numa investigação criminal. E por isso elas passam a ter todo um aparato estatal com um sigilo bem robusto, para que tenha assegurado o seu testemunho e a sua participação nesse processo, sem que isso interfira na sua segurança, certo? Em moldes semelhantes, existe o Programa de Proteção às Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, que é o PPCAM. Muda o público, porque nesse programa de proteção é voltado especificamente para crianças e adolescentes que tenham também alguma situação em que são testemunhas, vítimas de crime e que precisam, em algum momento, externalizar isso perante a justiça, perante uma investigação policial ou judicial. E o Programa de Proteção a Defensores de Direitos Humanos, que é o que nós vamos nos ater mais especificamente nessa formação. Ele é o programa que vai atuar em situações em que há lideranças comunitárias, defensores de direitos humanos, pessoas que lutam por causas coletivas e que, em razão dessa luta, recebem ameaças, têm seus direitos violados ou mesmo atentados à sua vida. Então, é sobre esse programa de proteção que nós vamos trabalhar agora nos próximos minutos. Então, o que é o PPDDH? Que no slide nós temos uma definição que é vinda do Decreto 9.937, de 24 de julho de 2019. O PPDDH é uma política pública presente em todo o território nacional que atua no atendimento e acompanhamento de pessoas que promovem e defendem os direitos humanos e as liberdades fundamentais universalmente reconhecidas, mas que, em função de suas atividades, encontram-se em situação de risco, ameaça ou vulnerabilidade. Então, nós temos aqui o marco legal desse programa de proteção. O PPDDH foi instituído em 26 de outubro de 2004 pelo então ministro de Direitos Humanos, Nilmário Miranda, pela portaria número 14 de 2024, que constituiu a coordenação nacional do Programa Nacional de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos. Em 2007, tivemos uma outra legislação, que foi o Decreto 6.044, que aprovou a Política Nacional de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos. Mas avançando ainda no debate legislativo a respeito dessa política de proteção, foi instituído o Decreto número 9.937, em 2019, que institui o Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas e o Conselho Deliberativo do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos. Observe-se que, desde a sua Constituição, há mais de 20 anos, lá no ano de 2004, era-se tratado somente com a nomenclatura Programa de Proteção a Defensores de Direitos Humanos.
Esse decreto de 2019 ele ampliou esse escopo, incluindo os comunicadores e ambientalistas, que logo mais nós vamos ver essas definições, tá? Em 2022 foi instituída a portaria número 507, que dispõe sobre a regulamentação do PPDDH e traz normas regulamentadoras, né, normas que dão o caminho para a execução desse programa de proteção. E no estado do Pará existe também a sua legislação. Como falei anteriormente, o PPDDH é uma política pública em âmbito nacional e ela é executada em todos os estados da federação. Em alguns dos estados da federação, esse programa já passou a ser o que a gente chama de estadualizado, né? O legislativo estadual e o governo do estado, eles abarcam o programa de proteção e trazem para a sua própria execução. E é isso que acontece no estado do Pará. No estado do Pará, a Lei Estadual número 8.444, de 6 de dezembro de 2016, instituiu o Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos e criou o Conselho Estadual de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos. E essa lei ela foi alterada pela Lei 10.286, em 15 de novembro de 2023, em que houve a alteração administrativa do Estado, então houve uma alteração de competência da Secretaria para a execução deste programa de proteção. Atualmente, o Programa de Proteção do Estado do Pará ele é vinculado diretamente à Secretaria de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos. Então, existe essa vinculação estadual e, em âmbito federal, é vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Importante destacar também que a política de proteção aos defensores de direitos humanos, ela sempre é executada por uma organização da sociedade civil. Isso está instituído na legislação base do programa e acontece dessa forma também nos outros programas de proteção, o Provita e o PPCAM. Então, atualmente, quem executa a política de proteção é o Instituto Universidade Popular, é uma organização da sociedade civil com sede em Belém do Pará e com atuação histórica há décadas em todo o estado do Pará. Então, esse instituto, que é ao qual eu sou vinculado, passou por um processo de chamamento público, edital, e a partir disso passa a ser a entidade que executa, tendo a responsabilidade de ter esse contato direto com as pessoas que estão em proteção pelo PPDDH. Mas aí podemos nos perguntar por que o PPDDH é necessário? Eu trouxe aqui nos slides algumas informações que nos dizem a importância de se ter um programa desse porte, né, no Estado brasileiro e especialmente no Estado do Pará. Entre os anos de 2015 e 2019 foram registrados 174 assassinatos de defensores de direitos humanos, colocando o Brasil em segundo lugar no ranking mundial de assassinatos, atrás apenas da Colômbia. Essa é uma informação da Câmara dos Deputados. Em um outro relatório da Comissão Pastoral da Terra, informa que no ano de 2020 foram registradas 1.576 ocorrências de conflitos fundiários, desencadeando 18 assassinatos em conflitos por terra ou território e inúmeras violências físicas e psicológicas. Outra informação trazida pela organização Conectas. Em 10 anos, o Brasil registrou a morte de 342 ativistas e defensores do meio ambiente, sendo que 1 em cada 3 homicídios vitimaram pessoas indígenas e negras. E ainda uma informação trazida pela instituição Repórteres Sem Fronteira. O Brasil é o segundo país na América Latina com mais assassinatos de jornalistas na última década. Então, para os senhores, essas são informações que provavelmente já têm conhecimento, mas não custa reforçar que a situação de quem trabalha, de quem milita por direitos humanos, muitas vezes ela é uma situação arriscada, né? Então envolve ameaças, envolve atentados, e isso se estende aos protetores do meio ambiente, aos comunicadores que lutam por uma liberdade de expressão, e isso também se volta àquelas lideranças comunitárias, sindicalistas, presidentes de associação, que muitas vezes lutam, né, por seus territórios e sofrem represálias em razão disso. Mas quem são esses sujeitos, né? Colocamos aqui algumas definições nos slides.
Defensores e defensoras de direitos humanos. Todo indivíduo, grupo ou órgão da sociedade que promova e proteja os direitos humanos e as liberdades fundamentais universalmente reconhecidas. Quem são os comunicadores sociais? Profissionais que disseminam informações para promover e defender os direitos humanos e que, em decorrência da atuação neste objetivo, estejam vivenciando situação de ameaça ou violência que vise a constranger ou inibir sua atuação neste fim. E os ambientalistas atuam na defesa do meio ambiente e dos recursos naturais, bem como na garantia do acesso e do usufruto desses recursos por parte da população, que, em decorrência dessa atuação, estejam vivenciando situações de ameaça ou violência com o objetivo de constranger ou inibir sua atuação neste fim. Então, reparem que são pessoas que podem ser desde pessoas comuns do povo até pessoas publicamente conhecidas que se enquadrem nessas configurações que relatamos agora entre defensores de direitos humanos, comunicadores e ambientalistas. Agora, na prática, quem são esses sujeitos? Trouxe para vocês que não há como traçar um perfil único que defina os defensores de direitos humanos, comunicadores e ambientalistas que têm possibilidade de ser atendidos pelo programa. É um perfil variado. São pequenos agricultores, extrativistas, pescadores, quilombolas, indígenas, professores, advogados, ocupantes de cargos públicos, sindicalistas, mães e pais de famílias, trabalhadores autônomos, entre outras ocupações. Algumas pessoas são conhecidas nacionalmente e até internacionalmente, e outras, por outro lado, são lideranças locais de pequenas comunidades. O que todos eles têm em comum é a luta por direitos, a luta por bens coletivos, por um bem coletivo maior, e os riscos que essa luta acarreta. Então, vamos entrar agora no funcionamento do PPDDH. A primeira coisa que nós vamos avaliar, junto com vocês, são os critérios necessários para o ingresso no Programa de Proteção a Defensores de Direitos Humanos. Para que uma pessoa seja incluída no PPDDH, nós verificamos primeiramente 3 requisitos. O primeiro deles é entender que a pessoa promove e defende direitos humanos e liberdades fundamentais coletivas. Isso precisa estar explicitado, seja por meio de documentos, seja por meio de validação de outras pessoas da sua comunidade. Não basta a própria pessoa se auto-intitular, sou um defensor de direitos humanos. Precisa ter um reconhecimento público, seja por meio de documentos, seja por outros meios que a gente consiga aferir, né? Normalmente são pessoas que têm ali uma publicidade das suas ações e que isso é possível de ser verificado. O segundo requisito, o segundo critério necessário para a solicitação de ingresso é existir uma vivência de uma situação de risco, ameaça ou vulnerabilidade em decorrência da atuação em defesa dos direitos humanos, certo? Então, precisa-se ser materializada uma situação de risco, de ocorrência de violência ou de vulnerabilidade por meio daquele contexto vivenciado, em que se verifique que isso está relacionado à militância, à atuação pela proteção coletiva que essa pessoa representa. E, em terceiro lugar, é manifestar voluntariamente a sua própria vontade em ingressar no programa de proteção. Ingressar e permanecer. Ninguém ingressa no programa se não quiser por si mesmo ingressar. Não existe ingresso obrigatório, é somente se a pessoa assim desejar. E aí vamos para outro ponto. Quem pode solicitar a inclusão a um defensor de direitos humanos? Qualquer pessoa, organização, órgão governamental ou instituição de justiça pode solicitar o ingresso no PPDDH. E aí temos algumas especificações, né? O próprio interessado, a própria pessoa, defensor de direitos humanos, pode fazer uma requisição, uma solicitação por meio de e-mail, por meio de correspondência, para que ingresse no PPDDH. Outro, redes de direitos humanos, entidades, movimentos sociais e outras organizações da sociedade civil também podem solicitar o ingresso. Órgãos de justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, outras instituições, próprio Poder Judiciário, pode
solicitar o ingresso no PPDDH. E também qualquer outro órgão público, executivo, legislativo, judiciário, que tome conhecimento da ameaça da qual a pessoa esteja exposta, desde que haja voluntariedade da pessoa encaminhada. Em todas essas situações em que não é a própria pessoa que solicita o ingresso, é necessário haver a declaração de que a pessoa deseja entrar no programa para garantir o requisito da voluntariedade. E aí, como solicitar essa inclusão, né? No estado do Pará, a principal porta de entrada é por meio do envio de e-mail, tá? Para o endereço que está no slide para vocês, que é o defensores@ppddhpa.org, contendo as seguintes informações: a identificação da pessoa ameaçada, os meios de contato com a pessoa ameaçada, indicação do município e do estado de residência e de atuação, a descrição do grupo, movimento ou comunidade que representa, relatando, se possível, o breve histórico de formação dessa coletividade, a indicação da atuação enquanto liderança, indicar o cargo, a função, a representação, e um breve relato da situação de risco e de ameaça que está vivenciando, podendo apresentar boletins de ocorrência. Podendo apresentar, documentos que registrem os fatos. E aí pode ser um boletim de ocorrência, pode ser uma denúncia no Ministério Público, uma reclamação na Defensoria Pública, quaisquer documentos que tragam, né, a situação de risco e de ameaça que essa pessoa está vivenciando.